qual é a principal diferença assim que a visão espírita tem do purgatório? O que a gente traz de diferente para essa visão tradicional? Sim, sim. E, então, veja assim, dentro da estrutura do livro, né, para aqueles que estão nos ouvindo assim, depois se pegar esse livro, né, começar a estudar, vai ver assim que nesse exame das doutrinas comparadas, o primeiro capítulo é sobre o céu. E o que Kardec está abordando sobre o céu ali? Ele está falando como é que é o céu, como é que os espíritos vivem lá? Não. Ele começa explicando assim a natureza do ser humano. Então veja, nós não somos apenas constituídos de um corpo de carne, de moléculas, átomos. Não. Existe a matéria mais grosseira, mas somos, sobretudo, espíritos, né? Somos alma, nossa natureza é espiritual. E aí a gente reveste um corpo de carne para cumprirmos missões, provas e expiações no mundo material. E para fazer o elo entre o espírito e o corpo carnal, dentro da teoria espírita, tem a noção do perispírito, né? Que é esse elemento que vai fazer a ligação do espírito com o corpo carnal. O perispírito, ele é um fluido em torno do espírito, né? Quando assim um médium vidente ele vê um espírito, na verdade ele não vê o espírito, porque ele vê na verdade o perispírito, que é a forma em torno da alma. Então a gente está sempre acompanha o perispírito. Enquanto a gente está nesse momento no corpo de carne, o perispírito ele está impregnado nessa matéria mais grosseira. Ao morrermos, ao desencarnarmos, a matéria vai se desagregar, as moléculas, né? O corpo vai entrar em decomposição e o perispírito segue, né? Com a nossa alma, a gente nunca perde. Por que eu estou falando isso? Kardec ele vai fazer essa abordagem, né? A natureza do ser humano. Então, veja, assim, não é o local, o ser humano ele não vai sofrer pelo local que ele vai ter uma região no espaço em que vai ter sofrimento. É tudo um estado moral. O espírito só vai sofrer enquanto ele for imperfeito, enquanto ele tiver vícios e má paixões, né, que é a influência da matéria. E é isso que vai fazer ele sofrer, é interno. Então, aonde ele for, ele vai carregar o sofrimento que é inerente a ele. Então, para a doutrina espírita, não é uma região do espaço, não é um inferno, não existe um local, não existe uma colônia preparada para espíritos que devam sofrer. Não. Existem as regiões, de fato, existem as colônias, existem os viveiros do mundo espiritual, mas é porque o espírito está sofrendo porque é inerente a ele, porque ele é imperfeito. E aonde ele vai carregar o sofrimento com ele. Como pela afinidade os espíritos se agrupam entre si, então você forma um grupamento de espíritos que estão em mesma sintonia. Essa é mais ou menos uma noção da doutrina espírita, né? O sofrimento ele é moral e ele é inerente ao espírito. Uhum. Você também já trouxe um pouquinho dessa fala, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Eu particularmente considero essa parte bem importante, detalhar-se um pouco. Por que o Kardec ele enfatiza que o purgatório não é um local, mas um estado assim de espírito, um estado da alma? Sim, é perfeito assim. Então, veja, como eu falei no início, a noção de purgatório, o próprio Kardec